Luffy finalmente despertou sua Akuma no Mi no anime. Novos poderes, força aprimorada, risadas, habilidades, capacidades surreais, e em meio a tudo isso, declarou seu despertar o seu ápice de força. Esta é sua nova Gear, nomeado agora de Gear 5. Gomu Gomu no Mi nunca foi apenas uma simples fruta da borracha. Ocultamente, essa Akuma no Mi é de uma divindade do mundo de One Piece. Hito Hito no Mi, modelo Nika. Nika sendo o guerreiro da libertação, do amanhecer, o deus do sol. Agora que Luffy despertou essa fruta, depois de 800 anos de história onde ninguém nunca conseguiu despertá-la, ele carrega a vontade de Joy Boy e também os poderes absurdos de Nika, dito ser o poder mais ridículo do mundo. Nesse vídeo vou explicar como funciona o despertar do Luffy, cada habilidade concedida, força, liberdade e os efeitos Toon que Luffy demonstra quando ativa o seu Gear 5. Despertar Zoan. As primeiras habilidades que Luffy adquiriu ao despertar sua Akuma no Mi foram as capacidades de Zoan Desperta. Como vimos, essa fruta nunca foi 100% paramécia. Hito Hito no Mi é uma Akuma no Mi Zoan, que no caso de Luffy entra no modelo Nika. Por Luffy masterizar bastante o seu fruto e também libertar as pessoas, ele acabou se alinhando a Nika, por Nika ser justamente o guerreiro da libertação. Assim, ocorrendo uma sincronização de mentes, do usuário com o animal Zoan. No despertar, uma Zoan recebe mais força, mais velocidade, mais resistência, uma quantidade de estamina absurda e uma regeneração altíssima. Todas essas informações são confirmadas pelas falas de Crocodile em Impel Down, que inclusive a regeneração é tanta que o usuário chega a beirar a imortalidade. Ainda em Impel Down, a vaca carcereira é derrotada por Luffy, mas depois de um tempo, a mesma besta retorna para atacá-los, mostrando que mesmo derrotado, um Zoan desperto pode sim sobreviver e se recuperar rapidamente, comprovando a regeneração das Zoans. Estas mesmas capacidades também se aplicam a Luffy, já que agora é revelado como um Zoan mítico, sendo Nika, a fruta de uma divindade. Luffy não só ficou mais forte e rápido, como também muito resistente e numa recuperação incrível. Com isso, todo seu status físico e seus gears são levados a outro patamar, permitindo Luffy sobreviver a batalhas extremamente difíceis. Força e liberdade. Agora entramos nos poderes do despertar, a principal força do Gear 5. Antes de tudo, vou explicar o início das habilidades de Luffy. Porque o Luffy continua borracha, uma propriedade paramécia, se ele na verdade é uma Zoan, consumiu uma fruta Zoan. O motivo disso está no próprio ser Nika. A divindade Nika, criada em One Piece, é um homem borracha. Ele já é naturalmente borracha, ou seja, faz parte da sua construção, é da sua natureza. Enquanto outros Zoans míticos obtêm poderes extras como a Fênix, que tem cura de paramécia, e Fogo, que é a Logia, Lobo de Honshu, que dá poderes de gelo a Yamato, Dragão Oriental, que dá 3 poderes Logias, Fogo, Vento e Trovão, Nika simplesmente é borracha. Tem um corpo de borracha, e isso é um conceito paramécia. Por isso que Luffy, ao consumir essa fruta, se transformou de imediato em Homem Borracha. Porém, ser de borracha é só uma parte dos poderes dessa fruta. Os principais poderes vêm com o despertar. No despertar, é dito pelos Goroseis que essa fruta dá mais força e liberdade. No mangá, esse significado de força parecia bem raso, mas agora no anime, isso ficou absurdamente claro. A fruta não só dá mais força física, o que é padrão de um despertar Zoan, como aumenta todo o nível de poder do usuário. Luffy, ao despertar, começou a vazar haki para todos os lados. Todo o seu haki do rei ficou poderoso, e muito mais poderoso, ao ponto de sozinho conseguir limpar com os céus, coisa que antes só era visto quando tinha colisão de Yonkous. E, detalhe, Luffy sequer usou armamento avançado, fez isso sozinho e no puro haki do rei. Então, todo o potencial de força do Luffy foi aprimorado, força física, mental, etc. Além disso, essa fruta pode conceder ainda mais força, uma força que é ilimitada. Foi confirmado nos rascunhos de Oda que quanto mais o usuário rir, quanto mais o Luffy rir, simplesmente mais forte ele fica. Por isso que não é sem motivo o Luffy ficar rindo. Isso é praticamente uma passiva da fruta e, conforme ele rir, mais poderoso ele vai ficando, gradativamente. E como visto com a melhoria do haki do rei, essa risada pode não só fortalecer o Luffy fisicamente, como também mentalmente, o que inclui todos os seus tipos de hakis.
Pode aumentar ainda mais a força do seu Haki do Rei, o tipo de Haki mais forte. Ainda mais se for combinado ao armamento avançado, criando o revestimento do Rei. Poder que Luffy ainda vai misturar com o Gear 5 e utilizar contra o Kaido. A liberdade é o segundo poder de Nika, e é justamente essa tal liberdade que deixa a fruta visualmente ridícula. A liberdade significa que o usuário pode lutar da forma que quiser. É dito que Nika é um guerreiro que luta de forma totalmente livre, do jeito que quer. E é assim que acontece com o Luffy agora. Antes, ele criava marchas para aumentar força, velocidade, habilidades, tudo dentro da lógica física, acelerar metabolismo, colocar o ar dentro do corpo para moldar com Haki e ficar maior. Com o Gear 5, Gear 50, Luffy consegue atingir todo esse potencial de forma gratuita. Gear 2, sendo um Zoando esperto, Luffy está mais rápido do que nunca. Gear Force pode alterar sua forma muscular para receber força instantânea, sem a necessidade do Haki. Limite físico para borracha? Totalmente desbloqueado. Luffy pode fazer socos super maiores do que o Gear 3. Socos ainda maiores que, fisicamente, o próprio Luffy nem aguentaria antes. Pode espalhar um Gear 3 por todo o corpo de forma instantânea, se transformando num gigante. Essa é a liberdade do Luffy. Ele pode criar novas formas para atender os seus combates, ampliar os poderes que já possui, e isso também de forma ilimitada. Enquanto Luffy se fortalece rindo, a Akuma no Mi também concede a liberdade para ele aplicar qualquer criatividade que venha à mente, sem se limitar à lógica física das Gears anteriores, sem precisar se preparar para acelerar sangue, moldar borracha com Haki. Agora tudo é livre. Além disso, a liberdade permite o Luffy ampliar os seus poderes de borracha. Se antes tinha apenas um corpo de borracha, agora ele pode transformar o ambiente e também as pessoas na propriedade. Isso é bastante quebrado porque Kaido é um personagem extremamente resistente e durável. O Luffy até procurou aprender o Ryuo justamente para burlar a sua resistência. Mas, ao ser vítima da manipulação física de Nika, toda a sua resistência foi reduzida nas propriedades da borracha, ficando mais exposto a danos. O incrível disso é que, ainda em Onigashima, vimos que Law não conseguia mover nem o Kaido nem a Big Mom, por seus Hakis serem muito fortes. Ou seja, um Haki forte pode sim negar os efeitos de uma Akuma no Mi. Só que Nika dá uma liberdade tão absurda que mesmo o Kaido com um monstruoso Haki não consegue bloquear os efeitos de Luffy. A liberdade bizarra que essa fruta concede é de fato literal, e o que o usuário quiser fazer, ele simplesmente faz. A alteração é tanta que mesmo coisas intangíveis também são influenciadas, como Luffy que quis pegar um raio e simplesmente o emborrachou, para arremessá-lo contra o Kaido. Se Luffy conseguiu brincar com o Kaido, nomeado a criatura mais forte do mundo, meu amigo, ninguém, mas ninguém mesmo consegue fugir do Gear 5. Luffy ainda é exposto a danos com Haki. Isso é claro, pois ainda é uma das vulnerabilidades das frutas, sendo principalmente a fraqueza das Logias. Mas o mesmo Haki não consegue bloquear os efeitos da liberdade do Gear 5. Então, sim, qualquer oponente fica vulnerável. Força ilimitada e a pura liberdade. Poder Stun. Aqui vem uma das coisas mais polêmicas do Gear 5, os efeitos Stun do Luffy e a possível Toon Force da transformação. Bom, Luffy tem sim efeitos Toon, coisas que lembram bastante desenhos antigos, como Looney Tunes, Tom e Jerry, risada de maníaco como o Pica-Pau. Esses efeitos de Luffy mais é demonstrado no rosto, onde sua língua e principalmente olhos dão um frame de saltando do corpo. Isso acontece até com outras pessoas também, pois sua liberdade afeta a tudo, como do próprio Kaido, como mostrado no anime, e até de seus companheiros. Também se cria certos efeitos sonoros, que ditos por Kaido parecem até contos de fadas. Mas isso é tudo o que o Luffy pode fazer? Bom, não está 100% claro e nem confirmado se Luffy possui Toon Force, tá? Só deixando claro isso. E se possui, provavelmente é das mais fracas Toon Force, e não algo absurdo. Só que eu vou dar minha análise mediante a tudo que o Luffy já apresentou, e com base nisso podem tirar suas conclusões. Para começar com os olhos. Sabemos que Oda gosta de exagerar no visual. Vimos isso com o Enel e vários outros personagens. Esse efeito dos olhos saltando poderia sim ser simplesmente mais visual exagerado do Oda, até porque assim que foi no mangá. Porém, no anime, os mesmos olhos que saltaram para fora, Luffy os pegou e os colocou de volta. Fisicamente, os seus olhos poderiam até se esticar, mas não poderiam se separar completamente do corpo.
Muito menos Luffy os pegar de volta e colocar como se fosse a coisa mais natural possível. Esse efeito com certeza está além da borracha e vem da liberdade do Luffy. Se na mente dele as coisas acontecem de tal forma, então na realidade vai acontecer o mesmo. Os olhos saltaram e ele quis pegá-los de volta. E pegou. Outra coisa que, mesmo na Gear 5, Kaido provou que com o Boro Breath ele consegue sim torrar o Luffy. Ou seja, a borracha é sim vulnerável ao fogo. Kaido também pode obliterar com terra, visto que ele já fez um grande estrago numa montanha e até com uma ilha inteira. Só que tanto no anime como no mangá, ao usar o Boro Breath contra Luffy puxou o chão e repeliu o ataque. Alterar o chão está certo, ele passou as propriedades da borracha, mas repelir um ataque que poderia queimar com ambas propriedades, terra e borracha? Mais uma vez entramos na imaginação do Luffy. Na cabeça dele, isso fez o total sentido, mesmo que fisicamente não faça. Só do Luffy imaginar coisas, ele pode transformá-las em realidade ao redor. Isso é liberdade. Por isso que o poder dessa Akuma no Mi é tão ridículo, já que a liberdade é limitada apenas pela imaginação do usuário. O que o Luffy quiser fazer, ele pode fazer. Imaginou repelir o fogo puxando com o chão e simplesmente fez, parecendo um ricochete de tapete. Como ele mesmo disse, está totalmente livre. Mais um detalhe foi uma cena do arco de Egghead. Luffy fez surgir um óculos real do Gear 5. Se a liberdade lhe dá a capacidade de fazer o que imaginar, então isso implica que Luffy pode fazer coisas que desafiam a lógica, até porque a imaginação pode ser abstrata. Como mostrado nos rascunhos de Oda, a liberdade desafia até o senso comum. E estes foram os efeitos mais Toon mostrados de Luffy. É uma verdadeira Toon Force? Na minha opinião, acredito que Gear 5 não seja tão exagerado como nos desenhos antigos. Tipo, um universo inteiro destruído e do nada você sai de um zíper, sabe? Ou simplesmente pinta um cenário novo, coisa bem de pica-pau. Mas essas poucas demonstrações do Luffy já provam que ele está muito além do que só borracha. Se ele cria um óculos, Oda pode simplesmente desenhar ele tirando um martelo de 10 metros, 20 metros das roupas, até criando outros objetos, assim como aconteceu com esse puff dos óculos, que foi invocado do nada. Então, pode ser até a Toon Force mais fraca, mas sim, o Luffy possui um pouco da alteração de realidade. A liberdade pode entregar qualquer coisa e, como já foi dito, só é limitada pela imaginação. Gear 5 é um completo avanço pro Luffy. Oda criou essa forma não para deixar seu protagonista sério, raivoso e super poderoso, e sim para se divertir com ele, dar risadas, também nos fazer rir, poder desenhar o que gosta e o que quer sem se preocupar em seguir lógicas e conceitos. E isso é incrível, porque Luffy desde o início já quis ser assim. Pois é, desde os primórdios. Lembram quando Luffy era criança? Imaginava técnicas bem peculiares e tentava aplicá-las contra Ace, contra Sabo. Nunca sabíamos o que Luffy realmente queria fazer de fato, como do nada puxar seus dedos na frente do Sabo. Ele foi crescendo e teve que treinar muito duro para se adequar ao mundo. A lógica física da borracha. Foi treinando o puxão e repulsão dos seus braços, pernas, do corpo, criou gears para atender às suas necessidades, bombear o sangue para aumentar a velocidade, colocar o ar para inflar membros, aumentar o tamanho do corpo com a ajuda do Haki, o moldando com o armamento. E agora? É como se, ao atingir seu Gear 5, seu limitador também foi quebrado. Luffy está só no início da forma, e nesse início ainda está se acostumando à liberdade, a capacidade de poder fazer o que imaginar. Durante todo One Piece, nós presenciamos o protagonista que procurava ser criativo para ficar forte com uma fruta simples. E agora que despertou, ele pode ser forte e muito mais forte justamente por ser tão criativo. Isso é um absurdo de se enfrentar, porque inimigos não esperam as ideias bizarras e totalmente desconcertadas que passam na cabeça do Luffy. Antes, suas habilidades eram bem limitadas e agora olha o que ele vem fazendo. E é por tudo isso que ele afirma: este é o meu ápice, meu ponto mais forte. Agora tudo é possível. Este é o Gear 5. E para quem quer ser o rei dos piratas, porque sendo rei se tornará a pessoa mais livre do mundo, a liberdade estando ao seu lado acaba sendo um grande passo para o seu sonho.